Olá, gente! Bom dia, sabedoria! E aí, como é que vocês estão? Hoje, Bom Dia Sabedoria tá saindo um pouquinho mais cedo aqui, online, ao vivo, pelo Instagram, hein? Que tal? Vamos juntos meditar um pouquinho agora nessa manhã tão maravilhosa aí na palavra. Te convido a estar junto comigo aí agora, ok? Vamos lá, gente! Deus abençoe, bem-vindo aí, vamos juntos, né? Vamos lá bater um papinho agora, pedindo a Deus uma manhã assim diferenciada, uma manhã especial, tá bom? E conto com você tá com a sua Bíblia aí em mão, se tiver, pega a sua Bíblia aí, bem-vindo, isso aí, bom dia, sabedoria, bem-vindo, Brendo, que bacana. E quem for chegando aí, vai colocando bom dia, sabedoria, gente, hoje tá fora do horário, mas está acontecendo, né? É isso aí. Eu quero convidar você nessa manhã a gente meditar um pouquinho, né? Que a gente vem falando muito sobre essa coisa da sabedoria no sentido da pessoa realmente ela ter uma intimidade com Deus, ok? Bom dia, isso aí, bom dia, sabedoria para você que está chegando aí nessa manhã tão maravilhosa, né? Estamos juntos aqui num bate-papo pastoral, ok? Ao vivo e a cores, para junto a gente meditar um pouquinho aí na palavra, tá bom? Isso aí, vamos juntos. Então veja bem, quando a gente conversa sobre isso, sobre essa questão real de sabedoria na visão bíblica, nós precisamos realmente de parar para pensar nisso. Porque às vezes, gente, a gente não tem adequadamente a visão do que é a sabedoria. E isso atrapalha a própria vida da gente. Porque quando se fala em sabedoria, logo o que vem à mente da maioria das pessoas? Vem à mente a maioria das pessoas um diploma. E é esse vínculo que a gente precisa quebrar com relação à questão da sabedoria. Porque o diploma ele faz parte do contexto de sabedoria na vida das pessoas. Mas o principal é temer a Deus. A Bíblia nos revela e nos ensina isso e nos demonstra isso, o tanto que temer a Deus tem tudo a ver com sabedoria. É Provérbios quem diz, não é? O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E agora nós estamos aqui meditando no capítulo 8 de Provérbios, ok? E veja, no verso 14, que nós estamos agora, a sabedoria diz assim: meu é o conselho sensato, e a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça, também por meu intermédio. Então, perceba o tanto que há necessidade das pessoas usarem a sabedoria como princípio de vida, mas a sabedoria nessa visão que eu estou falando, tá? Bom dia para vocês aí, é um bate-papo pastoral que nós estamos aqui, tá? Então são bem-vindos, vai entrando aí, vai dando bom dia, sabedoria, é assim mesmo, bem cedinho, para a gente já amanhecer o dia hoje, né, nessa graça, tá bom? Mas então, entenda isso, nós temos uma necessidade muito grande, gente, de sabedoria para a vida. Ok? Precisamos muito disso. Sabedoria para a vida é algo essencial. Porque vejo o que o texto está dizendo, né? Ele está dizendo assim, ó, meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça também por meu intermédio. Ou seja, em outras palavras, né? É como se a gente entendesse que a vida da gente precisa ser pautada pela sabedoria, entende? E só que a sabedoria com esse princípio, com o temor de Deus. Sem esse princípio na nossa vida, gente, nós nos perdemos. Nós nos perdemos completamente. E é isso que a gente tem visto. Não só na vida de cristãos, né, mas na vida de muitas pessoas. Que por falta do temor a Deus,
as pessoas têm uma vida meio, às vezes sem noção, né, gente? São relacionamentos ruins. As pessoas não conseguem desenvolver bons relacionamentos, relacionamentos que respeitam uns aos outros. Às vezes isso acontece até dentro das casas, né? Às vezes o relacionamento dentro das casas falta um nível mínimo de sabedoria para a gente se relacionar, o cônjuge, a família, os filhos, os pais, e isso vai trazendo muito prejuízo para as pessoas, mas muito prejuízo mesmo. Então a gente precisa parar para meditar um pouco nisso. Qual é o seu nível de sabedoria, ok? Em que nível está, se você tivesse que marcar, lembra, de 0 a 10, em que nível você está em termos de sabedoria? E aí é fácil demais de você fazer essa medição na sua vida. Primeira característica que você precisa é como está o seu temor a Deus. O nível de sabedoria começa aí. Você parar para pensar o seguinte: como está o seu temor a Deus? Essa é a primeira característica que você precisa para nivelar na sua vida a sabedoria. A segunda característica que você vai precisar é o tanto que você odeia o pecado e o mal. Entende? Lembra, nós falamos disso, né? A segunda característica é o tanto que você odeia o pecado e o mal, tá? E isso é muito sério, gente. É muito sério, porque o nível da gente de sabedoria, ele vai estar aumentando. Primeiro, claro, quando você teme a Deus. Segundo, quando você odeia o mal. Você precisa odiar o pecado. Senão você vai às vezes se envolver com situações que elas trazem prejuízo para sua vida. É como se alguém dissesse assim: poxa, ele não teve sabedoria. Esse rapaz, essa moça, essa mulher, esse homem não teve sabedoria. Precisava ter tido um pouquinho de sabedoria, porque às vezes as pessoas fazem tanta besteira por não odiar o mal. Entende? Então a gente precisa, no nosso nível de sabedoria, nós precisamos desses dois princípios básicos inicialmente, tá? Lembrando aí que nós precisamos entender qual é o nosso nível de sabedoria, de 0 a 10. Se perguntasse para você qual é o seu nível de sabedoria, o que que você iria dizer? Como você iria se posicionar aí? De 0 a 10, qual é o seu nível de sabedoria? Aí, para a gente entender como se define o nível de sabedoria, nós vamos para a palavra, tá? E aí o nível de sabedoria começa: temor a Deus, odiar o mal. E agora, na sequência, nós temos aí o texto de 14, 15 e 16 do capítulo 8 de Provérbios, que diz assim: meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça também por meu intermédio. Ou seja, um outro nível, um outro mensurador do nível de sabedoria são os relacionamentos, gente. Você percebe que ele está falando aqui de relacionamento, quando ele diz: meu é o conselho, a mim pertence o entendimento, o poder, por meu intermédio os reis governam, as autoridades exercem justiça. Ou seja, todo esse relacionamento que acontece na sociedade, em níveis de pessoas que são maiores, pessoas que são menores, tudo isso precisa ser regido pela sabedoria. Então, é outra forma de você estabelecer o seu grau de sabedoria, tá? Como são os seus relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas? Você se relaciona como? Respeitando as pessoas? Você se relaciona com sensatez ou com insensatez? Você se relaciona com entendimento, tendo níveis de poder no seu relacionamento? Ou você é uma pessoa como podemos dizer, destrambelhada, né? Sem noção das coisas, que se relaciona sem ter um nível correto de respeito, de consideração, entende? Então nós estamos falando de níveis de sabedoria, né? E agora veja que na sequência ele ainda diz assim, olha:
também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Entende? Então a gente precisa entender, isso é relacionamento. Relacionamento envolve poder, gente. Sempre vai ter alguém maior do que outro. Sempre, em toda a sociedade isso acontece. Isso acontece dentro de casa. Dentro de casa não tem alguém que é autoridade? Então, os reis governam por meu intermédio, ok? Na escola não tem alguém que está no nível maior, o professor, o diretor, enfim, né? Na igreja, no trabalho, em toda a sociedade nós temos níveis de autoridade, e esses níveis de autoridade vão definir o nosso nível de sabedoria, ou seja, como a gente se relaciona dentro dos níveis de autoridade, ok? Então vamos lá, estamos caminhando na ideia dos níveis de sabedoria, né? Interessante isso para a gente viver, porque a vida a gente precisa de sabedoria. Então nós temos aí nos níveis de sabedoria o temor a Deus, odiar o mal, e agora o relacionamento. Os nossos relacionamentos definem o nosso nível de sabedoria. Você é uma pessoa que fica nervosa com facilidade? Você é uma pessoa que reclama de tudo com facilidade, que acha que todo mundo deveria ser assim, ser daquela maneira, ser daquela outra? Ou você é uma pessoa que entende que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm a sua maneira de reagir, de agir, que as pessoas têm a sua maneira de viver de forma adequada, a sua maneira de ser? Quando a gente desenvolve essas características, a gente consegue ter bons relacionamentos. E ao ter bons relacionamentos, o nosso nível de sabedoria aumenta. Show isso, né? Forte, hein? Olha aí, então estamos criando os níveis de sabedoria, tá? E aí na sequência, gente, o verso 17, ele diz assim: amam os que me amam, e quem me procura me encontram. Comigo estão a riqueza e a honra, a prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Aí aqui vem um outro mensurador do nível de sabedoria. É o tanto que eu quero, o tanto que eu desejo, o tanto que eu busco, o valor que eu dou para adquirir conhecimento em Deus. Percebe o que a sabedoria está dizendo aqui? Ela está dizendo assim: eu amo os que me amam, e aos que me procuram me encontram. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça. Ou seja, é a ideia de alguém que está buscando algo de muito valor para a sua vida. Entende? Então quando você tem um desejo, uma vontade de adquirir conhecimento em Deus, de conhecer mais a Deus, de viver mais com Deus, de crescer em Deus, seu nível de sabedoria aumenta ainda mais. Importante isso e precioso isso, não é verdade? E aí então você vai vivendo essas coisas, você vai vivendo tudo isso de uma maneira muito valiosa para a vida, tá? Então vamos lá, estamos falando de níveis de sabedoria, tá? E aí, por falar em níveis de sabedoria, nós temos aí então os niveladores de sabedoria, para você saber o tanto de sabedoria que você tem. Ou seja, em que nível de sabedoria você está, ok? Já definimos aí vários niveladores, né? Para a gente entender. Lembra que eu falei de 0 a 10? Se você fosse definir qual é o seu nível de sabedoria. Aí, para você saber como definir isso, você vai pegar de 0 a 10, tá? Você vai pegar quais são os niveladores de sabedoria, tá? Que são: temor a Deus é o principal, começa por aí. Se você não tem temor a Deus, você já desbancou todos os seus níveis de sabedoria, perdeu tudo, embrulhou e jogou na lata de lixo. Mas beleza, você teme a Deus, glória a Deus, né? Então você já deu o primeiro e mais importante passo para o nível de sabedoria. O segundo é o quê? É você odiar o mal. Lembra? Quando você odeia o mal, você detesta o mal, você não quer, não se alegra com o mal, né? Nem faz gracinha com o mal, entende? Você já aumenta ainda mais o seu nível de sabedoria. O terceiro são os relacionamentos.
né? Como você se relaciona com as pessoas, respeitando, considerando as pessoas, honrando as pessoas ou não. Como é que você se relaciona, né? Então, isso é importante também para você definir o seu nível de sabedoria, tá? E aí vem o quarto agora, a busca. A busca. Amo os que me amam, diz a sabedoria. Ou seja, é você amar de tal maneira que você quer inserir no seu coração tudo isso. Todas essas coisas que vêm de Deus para nós. Então, quando a pessoa quer melhorar, quer ser melhor em Deus, quer conhecer mais a Deus, quer crescer mais em Deus, entende? Quer se alimentar mais de Deus, quer viver mais da maneira que agrada a Deus, o seu nível de sabedoria vai aumentar ainda mais. Vai aumentar ainda mais, gente. Então, percebe como é que a gente vai construindo os nossos níveis de sabedoria? Aí você vai percebendo como estão essas basezinhas aí na sua vida para você saber em que nível de sabedoria você está, né? E você tem amado a sabedoria, ou seja, você tem ignorado, falado, para que esse negócio de ler Bíblia? Para que esse negócio de ouvir palavra? Para que esse negócio de ler um bom livro? Para que isso tudo? Não, eu não tenho tempo para isso, né? E aí você vai perdendo esse nível de sabedoria. E na questão dos relacionamentos, né? Como é que você se relaciona? Você se relaciona só falando mal das pessoas, só vendo o tanto que as pessoas são erradas, o tanto que as pessoas têm defeitos. Se sua vida é observando só isso nas pessoas, o seu nível de sabedoria também vai estar lá embaixo, né? Se você não odeia o mal, vira e mexe, tem alguma coisa assim do mal que mexe um pouquinho com você e você sente um pouquinho de alegria com aquilo, você, entende? Alguma coisa da área do mal não te leva a odiá-lo, o seu nível de sabedoria também vai se perdendo. E aí, se o seu temor a Deus não é aquele temor real que você realmente, sabe, ama honrar a Deus, ama servir a Deus, se não há esse calor no seu coração do temor a Deus, aí então o seu nível de sabedoria desbancou completamente, tá? Então é preciso que a gente entenda qual é o nível de sabedoria que nós temos, tá? E aí o verso 17 ele diz, amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Agora, na sequência ele diz assim, meu fruto é melhor do que o ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida. Então, aqui vem uma outra base para nivelar a sabedoria para a gente. É o tanto que a gente está disposto a trocar algumas coisas da vida pela sabedoria, pela vida com Deus, pelo temor a Deus. Entende? Ele diz assim, o meu fruto é melhor do que o ouro. Então, que tanto que você está valorizando, entende? Aqui é a valorização, tanto que você está valorizando tudo aquilo que vem de Deus para a sua vida. Que tanto que você está valorizando, entende? O tanto que você, no seu coração, quer se valorizar tudo que vem de Deus para você, isso vai fazer muita diferença, mas muita mesmo. E aí o nível de sabedoria vai lá em cima. Pensa se você vem aplicando todos esses princípios na sua vida. Podemos dizer que você é sábio. Podemos dizer que seu nível de sabedoria está lá perto do 10, de verdade. Se todos esses princípios que a gente está vendo aqui, meditando, se isso está fluindo no seu coração diariamente. Porque, gente, cá entre nós, relacionamento é algo muito sério na vida das pessoas. Como as pessoas se relacionam. É algo muito sério, é algo assim fundamental para a vida e faz uma diferença tremenda. Como é que você se relaciona, por exemplo, dentro da sua casa?
Como é? Você consegue respeitar as pessoas, ainda que em alguns momentos você esteja até com razão, você consegue manter um nível adequado de conversa, de busca de entendimento? Ou você é daquelas pessoas que quer bater, quer quebrar, quer arrebentar com tudo, entendeu? Quer ir embora, quer acabar com tudo, entende? Então, o nível de relacionamento fala muito do nível de sabedoria que a gente tem. E é importantíssimo isso na própria igreja, gente, na vida de igreja. A gente percebe pessoas que não têm uma grama de sabedoria, pessoas que não podem ter um desencontro com alguém, não pode ter um pequeno desencontro com alguém que já arrebenta tudo, já fica com ódio, já se torna inimigo. Gente, tem gente em igreja que é inimigo um do outro, inimigo real. Como pode ser isso, tá vendo? Quer dizer, a sabedoria foi lá pro espaço, não tem sabedoria nenhuma. Que sabedoria é essa que eu sou inimigo? Se a própria Bíblia me orienta o quê? A perdoar o meu inimigo. E eu agora defino pessoas que são inimigas por causa do relacionamento. Claro que nem todo mundo você vai ficar entre abraços e beijos, até porque nos tempos atuais nem podemos fazer isso, né? Mas, gente, quando você estabelece pessoas como inimigos da sua vida, você está perdido. Seu nível de sabedoria foi lá pro chão, entendeu? Então, relacionamento é algo muito, mas muito sério para a vida da gente. Mas é muito sério. Bom dia, isso aí, bom dia, obrigado por vocês entrarem. Eu estou antecipando um pouquinho hoje o Bom Dia Sabedoria, não vou poder fazer mais tarde e não queria deixar sem fazer. Por isso eu estou aqui, aí depois vai ficar gravado no IGTV, vou tentar jogar lá no YouTube e a gente passa o link para quem não pôde participar, né? Mas hoje eu precisei desse tempinho, tá? Então permanece aí, vamos junto, estamos quase terminando, mas a gente tá trabalhando aquela ideia dos níveis de sabedoria, gente, sabe? Porque é importante a gente parar para pensar em que nível de sabedoria que eu estou. Isso faz diferença na minha vida. Faz diferença porque se eu percebo que eu estou no nível muito baixinho, eu preciso aumentar meu nível, eu preciso melhorar meu nível de sabedoria. E se eu percebo que eu estou no nível melhor, eu preciso manter esse nível e ir mais além, entendeu? E aí a gente está falando isso aqui já, as bases do nível de sabedoria. A terceira base, então, é essa, é o relacionamento. Como é que a gente vai viver? Como é que nós vamos viver, gente, no mundo que é essencialmente relacionamento? Você se relaciona até com o porteiro do seu prédio, entende? Olha, por exemplo, eu tenho uma vizinha, uma senhorinha, ela é bem idosa, olha, é provável que ela tenha quase 100 anos, sabe? Aí todo dia, pois é, cara, mas é isso aí, vai ficar gravadinho, tá? Depois é só, se quiser, claro, é só rever. E era para ser, mas hoje eu não pude. Aí, para não ficar sem, tá? Eu vou fazer aqui, depois vai ficar gravado. E aí, gente, todo dia eu venho de manhã da oração, ela tá molhando as plantinhas dela. Aí eu olho para ela e falo: bom dia, vizinha. Aí ela: bom dia. Tem dia que eu percebo que ela não tá bem. Tem dia que eu percebo que ela tá bem cabisbaixa, aí eu vou passando, quando eu vou passando ela levanta e olha para mim poder dar o bom dia para ela. Então, assim, a gente precisa entender que na sociedade, na vida, gente, nós temos relacionamentos. Fala sério. Como é que você vive sem se relacionar? Não é? Tem como, gente. Começa dentro de casa, depois é escola, é trabalho, é na rua, é ônibus, é Uber, é carro que tem que abastecer, que tem que ir não sei aonde, é consulta, é exame. Em todo lugar você vai se relacionando. Então, se você não entender que a gente precisa aprender a se relacionar, respeitando as pessoas, considerando a pessoa, estabelecendo limites com as pessoas, entendeu? Tanto recebendo limites quanto ofertando limites nos relacionamentos, gente, nossa vida de sabedoria vai lá pro chão. E aí você já deve ter visto, né? Tem pessoas que às vezes estão se relacionando que a gente fala: meu Deus, essa pessoa não tem um pingo de sabedoria. Por que fala desse jeito? Por que falou isso? Não é assim? Não acontece?
Por quê? Porque a pessoa tem um mau relacionamento. Às vezes tem pessoa que não sabe respeitar a própria mãe, gente. Não sabe respeitar o próprio pai, o irmão, respeitar o outro irmão, entende? Uma coisa é você ter problemas com as pessoas, outra coisa é você saber respeitar. Estabelecer os níveis de sabedoria faz toda a diferença, tá? Então, relacionamento é fundamental para a gente definir os nossos níveis de sabedoria. E aí você precisa parar para pensar nisso. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que você está se relacionando com aquelas pessoas próximas a você? Como é que você... Eu, por exemplo, eu sou pastor, tem uma coisa engraçada que acontece, né? Eu acho muito engraçado. Por exemplo, as pessoas às vezes, elas pensam, ou parece, sei lá, que elas esquecem que pastor é gente também. É engraçado demais isso, gente, porque a pessoa às vezes esquece, por exemplo, elas querem que sejam tratadas assim, que sejam vistas assim, que sejam, entende? Que a pessoa dê atenção, que a pessoa, mas ela esquece que o pastor é uma pessoa também, né? E aí tá ali também precisa, sabe, de ter esse relacionamento também. Isso acontece na igreja, por exemplo. Tem gente que ela é muito assim egoísta, assim, todo mundo tem que tratá-la bem, amá-la bem, respeitá-la, honrá-la, sabe? É assim, é um egoísmo imenso, só que às vezes a pessoa ela não consegue sequer dar um bom dia para outro. Não, sabe? Não consegue olhar para outra pessoa às vezes e dizer como você está. Mas vai alguém não dizer para ela como ela está? Vai alguém não dar um bom dia para ela, para você ver? Ela fica detonada. Eu sei porque eu convivo isso, gente. Eu convivo com igreja há mais de 30 anos. É sério isso. A gente percebe isso nos relacionamentos. Tem pessoas que falam, ninguém ama, cadê o amor? Onde está o amor? A Bíblia... Só que quando precisa dela demonstrar o amor, gente, olha... Então, mas geralmente é assim, quando a pessoa cobra muito é porque ela oferta pouco. Sabia disso? Pode ter certeza. Quando você percebe uma pessoa que cobra muito nos relacionamentos, é porque ela oferta pouco. Porque quando a pessoa se dá, e ela sabe que não é fácil se dar, então ela não exige muito do outro. Agora, quando ela não se dá, ela está sempre exigindo, sempre exigindo. Então, relacionamento, gente, é algo muito sério para a vida. É algo muito importante. Tá? E a gente precisa parar para pensar nisso, isso é nível de sabedoria, tá? E aí depois do relacionamento, na sequência, o verso 17, né? Que a gente vai deixar para a próxima semana, tá bom? Na próxima semana a gente volta essa coisa de níveis de relacionamento que está muito valioso, muito importante. Mas agora eu já encerro minha meia horinha de bate-papo pastoral no Bom Dia Sabedoria. Fiz aqui, tá? Vai ficar gravado esse bate-papo aí, se você quiser depois assistir, vai estar no IGTV e eu vou tentar colocar lá no meu YouTube, tá bom? Então um grande shalom para você e eu convido você agora para a gente orar. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial e por essa manhã, onde podemos meditar, Pai, e entender um pouco mais o que é realmente viver a sabedoria em nossos corações. Eu quero agora uma bênção sobre cada um e um dia maravilhoso em nome de Jesus. Shalom, meu irmão, minha irmã, e que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.